Salve, salve pessoal, tranquilo, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo e a convidada de hoje é a Vitória, da página Chute de Menina. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou administradora também da página Chute de Menina. Tenho 21 anos, sou de Foz do Iguaçu e eu tenho essa página no Instagram, que é a página Chute de Menina, com o intuito de ensinar e trazer mais mulheres para o mundo do futebol. Porque normalmente, às vezes, as mulheres se sentem um pouco excluídas, não entendem muito bem do jogo, e aí, às vezes, têm vergonha de conversar, de perguntar, de ter as dúvidas. E ainda o futebol é um ambiente muito masculino, então a página é uma questão de inclusão mesmo, para trazer mais mulheres para esse mundo, para elas entenderem, ser um lugar para tirar dúvidas, conversar e achar outras mulheres também que gostam e são apaixonadas por futebol. Isso aí. E antes de a gente começar essa nossa resenha, deixar aqui o agradecimento à Daiane, que indicou a Vitória, falando sobre a página dela. Então, top de linha. E galera que não é inscrita ainda no nosso canal, já se inscreva e deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E a página da Vitória vai estar aqui na descrição, então vocês fazem favor de ir lá e seguir a página dela. E para a gente começar, ela já deu um pequeno spoiler, mas conta de onde surgiu essa vontade mesmo. Foi de você? Foi de outras meninas que comentavam de futebol com você e veio aquele insight de você criar a página? Como que foi? Então, eu sempre, assim, eu sou muito da galera do Twitter, né? Eu sou muito twitteira e eu fico no Twitter sempre, e eu sempre falo muito de futebol no Twitter. E falo, tipo, sobre o que eu acho de jogador, o que eu acho de estilo de jogo, de técnico, dos estilos de jogos dos times, eu comento o desempenho do time, enfim, comento tudo isso no Twitter. E aí várias amigas minhas me chamavam e falavam, nossa, Vi, eu queria tanto saber, tipo, de futebol igual você, como você consegue, onde você aprendeu, tipo, fazer essas análises e olhar, assim, e perceber esse tipo de coisa e tal. E eu falei, é uma coisa, assim, como meu pai sempre me incentivou desde pequena, e eu joguei futsal por muito tempo, então é uma coisa que ficou natural e acabei, tipo, criando isso em mim. E aí minhas amigas começaram a falar sobre isso e tal, e falaram assim, nossa, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de perguntar, né, vai que fala alguma coisa errada e tal. E daí ela falou, mas eu queria muito aprender. Daí eu falei, eu sempre falava, quando você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode me chamar, né, me chama aqui no WhatsApp, no Instagram, qualquer lugar que eu me pergunto o que você quer saber, que eu respondo e tudo mais. E depois eu assim, nossa, mas por que não fazer isso uma coisa maior, né? Mais abrangente para todo mundo? E, assim, a ideia, pelo menos, do chute de ser só um no Instagram é para ser uma coisa rápida. Para você aprender, tipo assim, tô andando aqui olhando meu Instagram, já olhei uma coisa, aprendi, consigo colocar em prática assistindo o jogo que passa toda quarta-feira. Então, até falaram pra gente, né, ter um canal no YouTube e tal, só que eu acho meio complicado ainda. Enfim, essa foi a ideia inicial, e foi por isso, assim, que eu tive esse incentivo de, meu Deus, esse estalo de, vamos fazer essa página, e eu também nunca tinha visto no Instagram alguma coisa mais desse gênero, de didática mesmo sobre futebol, e só via coisas mais voltadas para divulgação, informação sobre futebol feminino, né, páginas de mulheres, mais informativo mesmo, né, de jornalistas e tal, mas esse sentido didático eu não tinha visto ainda, e daí eu coloquei ainda em prática. E na página de vocês, a gente consegue perceber que tem outras meninas, outras garotas que também participam do conteúdo. Conta pra gente como que elas entraram, como que é a divisão do que cada uma faz, se todas torcem para o mesmo time ou para times diferentes, como que é essa relação aí de vocês? Então, na verdade, assim, eu fiz meu ensino médio no Rio de Janeiro, numa escola, num colégio interno, e lá a gente tinha as equipes muito fortes de esportes, e eu fazia parte da equipe de futsal. E por coincidência não, né, mas assim, todas elas eram da minha equipe de futsal do ensino médio, e a gente criou uma amizade muito grande conforme o passar do tempo. E as minhas aulas, elas iam voltar, né, por causa da pandemia parou, e eu voltar minhas aulas, e eu não ia conseguir dar conta de tocar a página sozinha. Aí primeiro eu chamei a Gabriela Vidori, chamamos ela carinhosamente de Vidori, e ela é torcedora da Chapecoense, ela é de Chapecó, em Santa Catarina, mas hoje ela mora no Rio. E aí eu chamei ela, e ela foi uma dessas meninas que me falavam, Vivi, incida, me fala, me
Tipo, me conta como é que você aprendeu isso. Ela sempre foi, e quando eu falei, primeiro eu dei uma consultada nas minhas amigas e para ver o que elas achariam, né, se tivesse uma página assim, se elas iam seguir e tal, e ela foi, tipo, a primeira pessoa que, meu Deus, faz, vai dar certo, eu ajudo, divulgo, vou chamar todo mundo. E, enfim, e daí quando eu precisei dessa mão, eu chamei ela, falei assim, eu preciso de alguém para me ajudar, pelo menos com os posts, com fazer as coisas, porque eu não tô dando conta mais, né, de fazer sozinho, porque minhas aulas iam voltar. E aí, tudo bem. E ela topou e a gente continuou tocando, nós duas, por um tempo sozinha. E aí entrou, foi bem na época que entrou o Reels no Instagram, assim, sabe? Que daí entrou o Reels, e daí o Reels, e produzir Reels é uma coisa cansativa, né? Tipo, filmar, se produzir, ter a ideia. E eu e ela também estavam muito corrida com as outras coisas, porque lá a gente preza bastante, assim, a pesquisa, passar a informação correta, enfim. E daí, então, são alguns tempos dedicados a isso, sabe? E aí a gente pegou e falou, nossa, vamos ter que... Eu falei assim, nossa, e se a gente chamar mais gente para ajudar, para poder ajudar a gente e tal? E daí a gente procurou, primeiro a gente tinha pensado na Olivia, que ela é a que mais aparece nos Reels. E ela é torcedora do Flamengo, e ela também torce pro Asa, que é um time da cidade dela, é um time menor, se não me engano. E ela, tipo, ia no estádio quando era pequena, então ela curte bastante essa parte. E, enfim, e ela sempre tava no TikTok, postando TikTok, falei, nossa, é esse tipo de pessoa que eu preciso, uma pessoa que seja bem desenvolta com essa parte. E aí eu peguei e chamei ela, e aí eu também, só que eu tava também na parte que agora a página começou a dar uma crescida e a gente queria que ela começasse a dar essa guinada, e eu tive que me dedicar bastante a mandar mensagem para as pessoas, e-mail, contatos, e pesquisar e tentar fazer cronogramas, né, para organizar melhor a semana. Eu também estava com dificuldade na hora de fazer a pesquisa, a Vidori tentava me ajudar também, mas estava tudo muito atropelado. E daí a gente achou a Sabrina, que também era uma colega nossa do nosso time de futsal. E aí a gente conversou com ela e tudo mais, e ela falou, e ela é uma pessoa mais tímida. E ela falou, olha, eu topo, mas eu não quero aparecer, assim, ficar gravando vídeo, stories. Depois eu falei, nossa, encaixou, né? Porque eu precisava de alguém para fazer a parte da pesquisa. E a Sabrina faz direito, então, assim, ela escreve muito bem, então a parte dos textos, a maioria, ela que redige, então fica muito bom, assim, acho que a gente se encontrou. E daí a gente fica nisso, eu fico mais na parte da questão de organização, de o que vai ser postado, fico mais atenta às atualidades, o que pode bombar, não, esse tipo de coisa. A Vidori faz a parte da edição dos posts, de montar os posts, a imagem, bonitinho. A Olivia fica mais na parte dos Reels, nessa parte criativa, e a Sabrina na parte da pesquisa, de qualquer tema que a gente vai fazer. Isso aí é pra galera que acha que é fácil viver de internet. É isso. Porque, puta merda, eu vou falar, eu era uma dessa. A gente é mais... Você comentou do Twitter, lá no Twitter a gente tem uma força bem maior do que no Instagram, por exemplo, e a gente vê essa diferença. Tipo, é muito mais fácil você produzir no Twitter, você consegue ser muito mais objetivo. Aí quando chega pro Instagram, tem essa parte do Reels, tem a parte de fazer o próprio videozinho, às vezes é mais chato, fazer uns stories ali. Fora que se você não fizer... Pelo menos a gente já percebeu. Se você não fizer enquete no dia, cai drasticamente as views que você tem nos stories. Então, um puta trampo pra rapaziada que critica. Mas bora lá, né? Dá sequência pra gente não passar raiva com essa galera. E pra vocês, assim, no final, assim, na sua cabeça, assim, visionando lá no futuro, qual é o real objetivo que você tem? Conseguir algum patrocinador para dar sequência? Conhecer alguma pessoa, gravar com alguma mulher que tem um canal um pouco maior e você fazer esse collab? E o que você pensa sobre isso? Rapidinho, olha... só para complementar, só para dar uma complementada na pergunta dele, a questão do canal também, se de repente, não, a gente obviamente está perguntando qual que é esse objetivo principal, mas se com o tempo pode surgir também essa ideia de fazer um canal, de vocês poder colocar melhor assim as ideias de vocês em vídeos no YouTube e tal, não só no Instagram, no caso. A página do Chute, assim, a gente até pensei numa época de fazer um canal, só que eu acho que essa parte de edição de vídeo, de fazer uma coisa bem bacana, acho que é muito pesado, e eu, Vitória, não manjo dessas coisas,
E eu sei que é uma coisa também que não é barata de você se contratar, né? Um editor, alguma coisa assim. Então, por enquanto, também, assim, stand-by. Mas nada que futuramente, se der certo, assim, eu fico pensando... Porque o objetivo da página era meio assim, a gente começou, assim, você pegar a página e olhar lá o primeiro post, os primeiros posts, eles falam das coisas mais básicas que você tem que saber sobre futebol. Questão de posicionamento de jogador, o que um atacante faz, o que um meio-campo faz, o que é um volante, um zagueiro, um lateral, quais que são os papéis que esses jogadores desempenham em campo. A intenção é cada vez ir evoluindo mais esse nível de dificuldade, né? Daí a gente passar a fazer análise de jogo, análise de time, só que pra mim, tipo, eu não vejo que isso possa ser feito de uma maneira direta, porque aí depende do nível do meu público, né? Meu público ainda são pessoas que estão aprendendo sobre futebol, às vezes a pessoa não faz, assim, muita ideia do que eu tô falando, às vezes eu uso um termo, assim, e ela não vai entender. E às vezes são coisas básicas, sabe? Por exemplo, se a gente, por exemplo, em campeonato que tem gol fora de casa, né? Que vale essa questão do gol fora de casa. Daí você fala assim, não, se a gente empatar em casa, a gente classifica. Pra quem não entende de futebol, você fala, nossa, um empate classifica? Não tô entendendo, sabe? Aí a pessoa fica confusa. E às vezes a gente usa esses termos no nosso dia a dia, quem entende, quem gosta de futebol, e usa, e assim, às vezes quem não entende não faz ideia do que a gente tá falando. E aí são essas coisas, assim, esse explicar os mínimos detalhes. Ou, por exemplo, um jogador foi suspenso, mas foi suspenso do Brasileirão, e daí ele pode jogar outra competição e tal. E para essas pessoas não faz, para quem não entende, não faz sentido, sabe? E, inclusive, esse negócio do gol fora de casa, foi a minha irmã. Eu tenho uma irmãzinha de 8 anos, e assim, a gente super assiste futebol aqui em casa, e eu tento explicar tudo pra ela, incentivar ela o máximo possível, né? E um dia eu tava no almoço conversando com meu pai, e a gente falou, não, mas se a gente empatar, tá bom, a gente classifica, não sei o que e tal. Ela olhou pra mim e falou assim, mana, como assim? Empatar vai te ajudar? Não é bom ganhar? A gente não precisa ganhar? E daí fui eu explicar pra ela todo esse conceito do campeonato, mata-mata, e a diferença, enfim. São coisas que pra gente é muito corriqueiro, mas para essas pessoas faz muita diferença. Então, por isso que eu vejo a importância dessa evolução aos poucos. Por exemplo, a gente falou sobre posições, né, as primeiras partes, aí a gente começa a falar de campeonatos. Como funciona cada campeonato? Como funcionam os campeonatos estaduais, o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que a gente ainda não entrou em campeonatos tipo Champions ou Mundial de Clubes, se eu não me engano. Acho que tem um de Mundial de Clubes, mas é bem... E aí a gente está tentando aumentar cada vez mais esse nível de dificuldade para chegar, assim, num ponto que todas as nossas seguidoras, né, principalmente seguidoras, tenham essa noção de, tipo assim, nossa, eu consigo olhar esse jogo e fazer uma análise do que está acontecendo, eu consigo entender o que está acontecendo, porque o técnico fez tal substituição, porque ele fez isso, ele mudou, então vai mudar o estilo de jogo, ele tirou um atacante, pôs um zagueiro, vai mudar as posições dos jogadores, quem joga onde, e sobre com quem gravar, assim, olha, eu sou apaixonadíssima da Mariana Spinelli, né, que ela, meu Deus do céu, assim, eu adoro ela, eu acho que ela é uma figura incrível, e ela é muito do Twitter também, então, assim, me identifico muito com ela. E esses dias, pelas Atleticaníssimas, né, que eu também faço parte das Atleticaníssimas, eu fiz uma live com a Nádia Malá, então, assim, pra mim, que sou atleticana, e assisto, né, tipo, acompanho faz muito tempo, falar com ela, assim, e ela falar comigo foi muito emocionante, foi assim, nossa, eu até brinquei e falei, nossa, parece que eu tô me sentindo realizando um sonho, assim, porque ela é muito querida e ter essa oportunidade de conversar com ela, uma pessoa que desde pequenininha eu via na TV e de repente eu tava lá, falando com ela. E sobre o gol fora de empate, você tem que passar essas aulas pro Kleber Machado também, porque ele não sabe. É bizarro como comentarista, tipo... Corneto mesmo, o cara me iludiu aquela Copa do Brasil de 2015, velho. Falou que se o Ricardo Oliveira fizesse o 2-1, o Santos era campeão. Aí foi pros pênaltis e a gente perdeu. Tudo culpa do Kleber Machado. Aquele zicador desgramado. Pior que tem muito comentarista que comete uns erros, assim, muito... Meu Deus. Assim, sim, você fica, meu Deus. Não, e pior que no caso dele, ele era narrador, né? Então ele deu pior ainda. Ele me deu aquele grão de esperança, cara. E ele tirou, assim, instantaneamente. Cara safado. Mas se quiser vir dar uma entrevista pra gente, Kleber Machado, eu sei que você é santista também, tá de boa. Ele se auto-iludiu. Sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Você comentou sobre a gravação com a Mariana Spinelli, que é um sonho seu, mas em relação à sua página, assim, você
troca ideia com outras meninas de outros canais, outras páginas, para elas aparecerem no seu Instagram, você aparecer no canal delas, ou ainda não, você acha que ainda não é algo necessário? Deu para perceber, né? E no caso, a gente vendo a página, é que assim, ela não fala de um time específico, vocês todas torcem cada um para um time, então, tipo, não é limitado a um time só, é bem abrangente, falando realmente de futebol. E aí, até por isso a pergunta, se vocês, por exemplo, chamariam ou participariam, tanto para participarem do canal de vocês, quanto para vocês participarem no canal de outras mulheres que também produzem conteúdo de futebol. No começo, mais no comecinho do chute, a gente tinha um quadro que era Elas e Futebol, que eu conhecia, a gente chamava outras meninas que a gente sabia que gostavam muito de futebol e viviam isso muito intensamente, para falar um pouco sobre a relação dela com o time, com o futebol e tudo mais. E a gente acabava meio que espalhando essa palavra, né, do chute e tal. Porque, assim, eu vivi sempre... minha mãe, ela é paranista, mas ela não é, assim, muito... ela não curte tanto futebol. Então, mas também não tem nem motivo mais, né? Hoje isso, já cara, acabou, assim, gente. Ó, coitado do Paraná, tá lá quase na Série D, eu acho, velho. Né, Poxa, já fecha bem a isso, porta, tá tem que morto. esperar uma empresa comprar já, porque futebol não rende mais, coitado. Hip Paraná. E pior que tem as meninas, as gralhas da Vila. Que são a gente gravou, a gente gravou com a legal que a gente fez, você fala isso. Com a Gabi Bisinelli também, coitado. As meninas da Gralhas da Vila, as gurias do Couto. Eu tentei entrar, eu sou atleticana, eu tentei entrar em contato com as meninas do Couto, com as gurias do Couto, mas elas não me responderam, nem nada do tipo, assim, acho que não viram. E eu convidei uma das meninas das Gralhas da Vila e elas fizeram um vídeo falando sobre essa vivência, como elas entraram no futebol. E assim, porque eu não tive muitas referências de mulheres na torcida. Eu não tive essa referência, assim, de uma mulher muito torcedora, apaixonada por futebol. E até quando as atleticanistas começaram a interagir mais nas redes sociais, e eu também, né, cresci e comecei a usar mais as redes sociais, eu acompanhava elas e era uma coisa meio que um espelho, sabe, pra mim. Uhum. Uma coisa assim, tipo, nossa, eu achei alguém que é tão doida quanto eu. Várias pessoas são tão malucas quanto eu. E porque, assim, principalmente por causa do Atlético, né, no Paraná, é um time muito que a maioria dos torcedores fica ali na região de Curitiba, né, e eu morei lá há pouco tempo, só quando eu era bem novinha. Não tive essa oportunidade de conviver com muitos atleticanos para ter essa coisa, sabe? E, enfim, e a ideia desse quadro era ser essa referência, sabe? De pensar, nossa, olha aqui uma menina que torce pelo mesmo time que eu. Vou escutar o que ela tem para falar, como que foi essa experiência dela com o futebol, como que ela vive isso. E daí a gente acabava indo. Eu fiz um vídeo com esse quadro, acho que é a Gabi Lira, que é uma jornalista, ela trabalha para Desimpedidos também, faz uns filas na Comebol e tal, e ela é corintiana. Mas ela falou mais sobre a questão do trabalho dela como jornalista e como ela ama futebol, apaixonada. Nossa, ela é muito corintiana, mas assim, ela falou mais da relação dela com o futebol no geral e como ela ama o trabalho dela. Foi bem bacana também. Eu achei legal isso porque tem várias visões, assim, tem visões de torcedoras. Aí eu até queria pegar uma menina que era jogadora para falar, né, da relação dela com o futebol e tal. Enfim, mas acabou não dando certo. E essa, assim, foi isso. A gente pretende retomar esse quadro mais para frente, para ver se a gente consegue outras pessoas para falar e tal, mas é um outro projeto também. Pô, no caso, a gente vê que cada vez mais o futebol feminino tá crescendo mais aqui no Brasil e tal, e também crescendo nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube, Twitter, a gente vê um movimento bem bacana em relação a isso. Vocês pensam em fazer uma cobertura maior em relação ao futebol feminino? No sentido de cobrir campeonatos, times, por exemplo, algum campeonato brasileiro, ou, que nem no caso está rolando a Libertadores Feminina, teve as Olimpíadas, futuramente uma Copa do Mundo. Como que vocês veem em relação a cobrir os times e os campeonatos? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque o futebol feminino ele é muito diferente taticamente do futebol masculino. É um jogo muito diferente. Muita gente, tipo... né, quem assiste só por assistir não consegue ver isso, assim. Fala só que o jogo é mais lento, que é mais chato, enfim, essa galera que é corneteira.
E aí, mas não consegue entender, assim, a real raiz da coisa, real sentido. E eu acho que é muito interessante de começar a abordar esse tipo de assunto para começar a explicar isso também para as pessoas, né? Tipo, falar. Porque daí sempre tem aquele slogan, né? Aquele negócio, aquele preconceito. O futebol feminino é chato. O futebol feminino é lento e tal. E daí eu acho que também a gente, como essa parte, trabalha com essa parte didática, faz parte do nosso papel também explicar. Falar, não é bem isso. São jogos diferentes, táticas diferentes, né? São coisas diferentes. A gente usa a comparação, né? A mesma coisa, por exemplo, do jogo de vôlei. O jogo de vôlei masculino é totalmente diferente do jogo de vôlei feminino. Mas todo mundo assiste os dois e, tipo, todo mundo gosta dos dois. Por que isso não pode acontecer com o futebol feminino? Então, assim, eu acho que também faz parte da gente, como página mais didática, espalhar essa informação e explicar um pouco mais sobre essa relação tática do futebol feminino. E, nossa, imagina cobrir um campeonato, seria, nossa, um sonho. Eu com certeza faria. As meninas também, tenho certeza que topariam. Porque acho que é representatividade. A gente teve a oportunidade também de cobrir o Campeonato Paulista Sub-20. Bem no começo não, mas com um ano, de página, assim. Então, pra gente foi uma experiência foda. Então, pra vocês, assim, a gente fez essa pergunta por esse sentimento que a gente teve. Então, acho que seria louco também. Nossa, seria muito legal. E ainda mais, assim, essa questão mesmo de representatividade, de ter mulheres cobrindo o campeonato feminino e aparecendo e divulgando e dando força para isso. Nossa, seria incrível. Porque que nem a gente tem a nossa página no Twitter e a gente costuma fazer a cobertura dos jogos. Por exemplo, que nem agora vai ter Grêmio e Fluminense. Então, obviamente que agora a gente não vai fazer isso porque a gente está trocando ideia. Mas, por exemplo, amanhã, sei lá, que a gente não vai ter gravação, vai ter jogo, a gente procura fazer como se fosse um ao vivo. Ali, tweetando, falando sobre o jogo, tal, isso e aquilo. Vocês teriam alguma ideia parecida para fazer isso em relação ao futebol feminino também? Ou, tipo, é uma coisa que é meio inviável por conta de tempo e tal? Que acho que é uma coisa que traz bastante engajamento também, né? Ajuda bastante vocês. Sim, assim, não, a gente nunca tinha pensado nisso, nessa questão de cobertura ao vivo, principalmente porque essa disponibilidade de tempo, porque todas nós fazemos faculdades e duas de nós trabalhamos, né, a gente trabalha também, então, assim, fica muito corrido às vezes. Então, é difícil, mas, assim, a gente também já pensou em ir pro Twitter, porque realmente é um lugar que tem um pouco mais de alcance, se dá certo, assim, bem legal. Mas eu acho que daí a gente teria que adaptar até os nossos modelos de posts, assim, questão de texto e tudo mais, é uma coisa que tem que ter um preparo um pouquinho antes. Eu até tava conversando, trocando esse dia uma ideia com as meninas sobre isso, falando, gente, pra gente ir pro Twitter e tal, e falou, mas tem que se organizar bem, porque no Twitter também você tem que ficar postando o tempo todo, né? Não tem como, você tem que ficar lá o dia inteiro postando coisa pra ver se dá uma aumentada no engajamento também, traz um público diferente. Umas opiniões diferentes, sabendo que as pessoas podem não concordar e começar aquele xingamento virtual. E o povo do Twitter é chato. Eu faço parte. E o povo do Twitter é chato. Pensa numa galera que gosta de xingar os outros gratuitamente. Nossa Senhora. É um ódio gratuito, realmente. Não, assim. Hoje, pela primeira vez, eu vi todo mundo em prol de uma coisa só, que foi do moleque que teve que fazer um vídeo lá do Santos pedindo desculpa por ter aceitado a camisa do Jailson. Foi a primeira vez que eu vi o Twitter e eu vi páginas falando, tipo, pedindo, se alguém souber que tem gente querendo bater no moleque, querendo ir atrás, que era para denunciar a conta. Então, alguma pessoa viu o vídeo e ainda achou certo o moleque pedir desculpas. Então, pra você ver como que chegou o nível da doideira da cabeça das pessoas, cara. Eu acho que a galera chegou num nível, assim, de ódio e rivalidade, principalmente por causa da internet, né? Que é uma coisa assim, meu Deus, cara, não faz sentido nenhum. Eu acho que, assim, se eu tivesse a oportunidade de pegar a camiseta de um jogador de qualquer time, eu adoro futebol. Eu teria, tipo, não sei se eu usaria, mas eu teria a camiseta. Eu pegaria a camiseta. Pô. Não, e aconteceu isso domingo, uma criança, sábado, se eu não me engano, no jogo do Atlético Paranaense. Sim, que o Gabigol uma menina deu. Pegou. E aconteceu a mesma. Ela só não teve que fazer vídeo, mas uma parte da torcida do Atlético também queria. A galera muito louco, ela, tipo assim, meu Deus do céu, pegar a camisa do Gabigol. Velho, pelo amor de Deus, né? O cara tá dando uma camisa, você vai fazer o que? Não quero, vou jogar fora e vou pisar em cima. Não, e provavelmente ela é fã do Gabigol e pediu a camiseta também, né? Aí ela tem a chance de pegar e não vou pegar porque vai ter gente que vai achar ruim. Pelo amor de Deus.
Ah, Deus me Pelo amor livre. de Deus, assim. E olha que eu sou bem clubista, assim, tipo, eu sou muito, assim, poucas ideias pra algumas coisas. Mas eu acho que, assim, tipo, principalmente em relação a jogador, sabe? E jogador, daqui a pouco tá num lugar, daqui a pouco tá no outro, tipo assim, obviamente, cada um são ídolos de alguns times e ícones, e nunca vão virar imagem, mas assim, uma hora você tá num lugar, outra hora você tá em outro, você não pode, tipo, também ficar atrelando Sim. totalmente isso, fixando aquela imagem, enfim. E você também Uhum. tem a escolha de admirar alguém de outro time, é super normal. Tá certo, eu também não gosto do Flamengo e tal, e jogar em casa com o Flamengo é um saco. Meu Deus do céu, mas assim, sabe, uma menina, véi, não tem por que fazer todo esse estardalhaço por causa de uma camisa. Sim, Meu Deus. sim. Não, e no caso do Bruninho, ele ainda saiu na vantagem. Saiu na vantagem, entre aspas, né? Porque agora ele vai ser levado para o jogo de quarta-feira, amanhã. Ganhou várias coisas do Santos, provavelmente vai conhecer todos os jogadores e o Tontão que ficou xingando vai ter que pagar É, ingresso para ver. Se é fosse Isso bem que é só um, isso bom ainda mesmo. tava também. bem. Se Eu fosse só um, ainda adoro tava isso. bom. Acho que foram mais Então. pessoas, né? Isso E aqui eu é o não sei pior. se vocês viram o vídeo, quando o Jailson dá a camisa para ele, já viu um monte correndo lá da ponte que partiu, velho, para tentar pegar a camisa, velho. Se não é o Só pai do vive de moleque que tá do desculpas. lado dele e aquela galera, pelo amor de Deus, o povo é muito louco. Mas beleza, vamos parar com esse assunto pra gente parar de ter raiva no coração. Vamos pra próxima. Pra gente começar a finalizar aqui, Vitória. Hoje teve a convocação, né, feminina, que provavelmente não, vai ser o último jogo da Formiga aí também. Formiga, Gente, muito obrigado meu pelos Deus. serviços prestados, você foi foda. E pela primeira vez, antes da Pia era o Vadão, né? E antes do Vadão eu nem me lembro quem era, então não vou entrar nesse quesito, mas ele não convocava muitas mulheres jogadoras aqui do Brasil. E a Pia vem chamando bastante, e nessa convocação a maioria é dos times aqui do Brasil. Para você, o quão importante isso é? E depois, para gerar o último debate, o que você faria, teria de ideia para propor para isso acontecer mais vezes e o futebol daqui também ganhar essa notoriedade maior do que lá fora? Então, inclusive, fazer os agradecimentos aqui à Formiga, né? Muito obrigada, meu Deus, um ícone, assim, do futebol feminino, futebol mundial, no geral. Sobre isso, eu acho que, assim, agora, dos últimos anos, para você ter uma ideia, o primeiro campeonato sub-17, se eu não me engano, feminino, tipo assim, o primeiro campeonato sub-17 que teve foi em 2017 feminino, assim, da história do Brasil. Foi em 2017, foi um Paulistão sub-17. E só desses tempos pra cá que estão surgindo mais peneiras da base do futebol. Então, assim, isso reflete muito no tempo que a gente vive hoje, tipo, de 2017 até 2021, aí a gente já tem uma evolução boa das jogadoras. Né? Agora essas jogadoras estão entrando assim a galera que foi selecionada em 2017 agora está entrando no seu nível alto de desempenho, né? Então, assim, acho que esse reflexo de hoje do futebol feminino brasileiro está sendo convocado para as Olimpíadas, é todo esse trabalho aí que vem sendo feito nesses últimos anos, com a base e também com o incentivo. Porque por muito tempo, o futebol feminino aqui no Brasil foi socateado, foi banalizado, e aí a única alternativa das meninas era sair ir para a Europa, jogar nesses times que são bem mais estruturados, né? Até tem uma menina, esqueci, Giovana, eu esqueci o sobrenome dela, mas a Giovana, ela foi convocada para a seleção, ela já jogou no Barcelona, e ela é bem famosinha, assim, nas redes sociais e tal. E, assim, ela era brasileira, ela foi morar nos Estados Unidos, jogou nos times dos Estados Unidos, tipo, foi para os Estados Unidos jogar futebol quando eu era novinha, acho que tinha uns 15, 16 por aí. Depois foi para a Europa jogar nos times europeus, que são uma grande elite também do futebol feminino. Então, assim, ela foi obrigada a sair do Brasil, ter esse processo, assim, para ter uma oportunidade, sabe? Então, eu acho que realmente essa questão do futebol feminino, agora, por exemplo, da Pia convocar mais jogadoras brasileiras, é porque também o investimento está mais pesado, sabe? A gente também agora teve as transmissões dos campeonatos femininos, que isso nunca, também não tinha acontecido, assim, em TV. Eu, pelo menos, assim, não lembro desses campeonatos serem transmitidos na TV, assim, tipo, com a relevância que teve nesses últimos tempos. Então, eu acho que isso é só um reflexo mesmo do investimento no futebol brasileiro feminino e para a gente tentar se equiparar até as meninas que jogam
na Europa futuramente. Eu e o Brunão já trocou ideia sobre isso, que você comentou também, mas a gente pensa assim, a maioria dos jogos, agora um pouco, pelo menos a Band tem uns jogos às 8 do domingão, pelo menos, para ajudar. Mas a maioria, tipo, era segunda-feira, 2 horas da tarde, ninguém vai. Não tem como uma pessoa ir. E a gente pensou o que poderia ser feito, né? Porque além de ter toda essa deficiência que a gente observa, eles só criaram esses times de futebol feminino, todos os clubes, porque foi obrigado. Já começa daí o tão bizarro que é. E pelo menos se os jogadores principais do masculino, antes dos jogos, começassem aquele marketing, venham ver, vai ser antes do nosso jogo, nem que seja pela metade, mais de público, né? E ali conseguisse talvez alavancar e outras ideias, outros patrocinadores virem pegar a ideia. A gente teve o caso da gente querer trocar ideia com uma menina do Palmeiras, onde ela nem morava aqui. Então, tipo, eles não têm nem CT, né, para conseguir treinar, que elas precisam morar no interior ou ir para o interior, provavelmente com o dinheiro delas, para conseguir dar sequência nesse sonho. Então, nesse quesito, assim, você tem alguma ideia? Pensa igual a gente? O que você tem para falar sobre isso? Rapidinho, só para dar um exemplo, acabou de acontecer, ontem teve a final da Copa Paulista do futebol feminino, que foi Palmeiras e eu não vou recordar o nome do outro time agora, mas assim, o Palmeiras foi campeão. Não foi São Paulo? Não, foi da Copa Paulista, foi Palmeiras e a gente não viu nenhum da parte do masculino propriamente dar um incentivo, tipo, o próprio marketing do Palmeiras oficial não chegou e falou, galera, vamos apoiar as meninas, pai e tal, hoje tem final, tem jogo importante, tudo mais. Porque, se eu não me engano, vai ter alguma final que o campeonato que o São Paulo feminino vai disputar, e eu tava vendo no Twitter a galera, os São Paulinos fazendo uma mobilização para levar o jogo pro Morumbi mesmo. Sim, sabe? No caso do Palmeiras, agora ele tá mandando os jogos no Allianz, mas foi só a partir desse ano. No ano passado não era. Ele mandava os jogos lá era São Roque? Foi até eliminado pelo São Paulo nessa competição que a Vitória tá comentando aí. Foi Palmeiras e São José dos Campos. Palmeiras e São José, Copa Paulista, isso mesmo. O jogo foi ontem, 11 horas da manhã. Segunda-feira, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã? Não, desculpa. Não gente, foi ontem, não, desculpa, não foi ontem. Mas foi 11 horas, se for 11 horas. 11 horas da manhã. Mas foi no domingo às 11 da manhã. Gente, que isso? Eu acho isso uma outra coisa absurda. Tipo assim, Palmeiras até com a saúde das jogadoras. Isso mesmo. Eu vi uma entrevista até do próprio Arana, falou, mano, é impossível. O cara tem que comer 8 horas da manhã, tem que bater um pratão de macarrão. Ele falou, cara, que é a pior coisa que tem para jogar é 11 horas da manhã. Mas os caras fazem isso porque a gente sabe, né? Parte financeira ali envolvida, emissoras querendo horário, ditar horário, então fica difícil. Então, aí, só para complementar aí você já pode falar sua opinião e tudo mais. Então, você vê, tipo, um jogo, uma final de campeonato, uma Copa Paulista, num domingo, 11 horas da manhã, você não vê, passou na Sport TV o jogo, mas você não teve nenhum marketing a mais, você não teve ninguém falando, e à tarde, 4 horas, teve o clássico Palmeiras e Santos, e nem foi citado isso na transmissão. Pelo menos eu não vi ninguém falando. Eu também não. Que hoje mais cedo o time feminino do Palmeiras jogou, e o Palmeiras é bicampeão, ganhou ano passado e ganhou esse ano. Sim, e você não... na final, né? Sim, é campeonato, é título, e você não vê, tipo, falando isso. E aí, dentro disso tudo que eu estava falando, e complementando com isso, aí, por favor, dá a sua opinião. Então, primeiro essa coisa que eu queria falar dos horários, tipo assim, gente, eu acho muito absurdo isso, porque é uma coisa assim, que você pensa num atleta de alto rendimento, de alto nível, jogar às 2 horas da tarde, a meio-dia, 11 horas da manhã, é um absurdo isso. E ainda mais esses, tipo, jogam normalmente nesses CTs, né, tipo, nesses campos que não tem muita estrutura. Eu tava vendo também, faz um tempo já que teve umas meninas disputando um campeonato, e tipo assim, nem no banco de reserva tinha uma cobertura, assim. Então elas estavam 11 horas da manhã, no sol das 11 horas da manhã, esperando para entrar, assim, elas já entram
cansada, já entrou mais... Não, isso quando não tem que sentar naquela cadeirinha branca plástica. E agora que você coloca o jogo no CT, que torcedor vai querer ir no CT, que, tipo assim, não tem nem metade do conforto que tem o estádio do time, assim, principal. Que torcedor que vai... Qual é o atrativo pra você ir lá torcer? Tipo assim, não. E essa ideia também de colocar o jogo antes, um pouquinho antes, tipo assim, seria tipo um aquece, né? Tipo, as meninas aí, o jogo delas, e depois esse jogo que é mais... que as pessoas esperam mais, né? E outra coisa, sobre a minha ideia, eu acho que, assim, eu acho uma sacanagem, eu acho bobeira, na verdade, esse negócio. Por exemplo, eu vejo que a maioria dos times no Brasil tem a mídia dividida, né? Tem a mídia do time feminino e a mídia do time masculino. E, assim, é tão cara de pau que a mídia principal, né, que é essa mídia do time masculino, cobre os campeonatos sub-20, sub-15, sub-13, 11, 12, todos os campeonatos masculinos de base e o time principal, mas não cobre das meninas. Das meninas tem que ser uma rede separada. Então, assim, não, na minha cabeça não entra. O Lyon tem eu acho legal isso, o Lyon da França, né, tem as redes juntas. É um Lyon só para tudo, e daí eles têm, tipo, os destaques lá, mostrando o time feminino, a final, quando tem jogo do time feminino, eles postam lá, tipo, por exemplo, o Atlético posta o resultado do jogo, né, tipo, a chamada pro jogo e o resultado. Eles postam pros dois times, tanto o time feminino quanto o time masculino. Então, acho que isso é uma tática, assim, que seria excelente, porque você está seguindo ali, você está seguindo porque a pessoa quer saber do time principal, que seria do masculino. Você vai acabar vendo do feminino, você é obrigada a ver do feminino. E você acaba trazendo, tipo, nossa, o Palmeiras tá numa final da Copa Paulista, tipo, o Palmeiras feminino, que bacana. Onde será que vai passar o jogo? Você acaba despertando essa curiosidade. Então, acho que essa jogada do marketing, das redes sociais serem todas juntas e passar toda a mesma informação, eu acho que é a melhor coisa, assim, a se fazer nos tempos atuais mesmo. E essa coisa, por exemplo, como você disse, da torcida, eu acho que tem que, pelo menos no mínimo, assim, nos mata-matas, tipo, quarta, semi, se tipo, não for possível fazer tudo, fazer no estádio principal do time, porque aí você atrai o torcedor a ir lá e apoiar a equipe, né? Falou agora das redes serem divididas, é bem interessante, porque eu estava olhando aqui agora e realmente tem o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras e o Sociedade Esportiva Palmeiras feminino. Tudo o que o principal, né, ou o masculino fez em relação ao jogo de domingo, no caso, foi só repostar. Ele só repostou o que o feminino colocou. O que o feminino postou, eles foram lá e repostaram. Então, tipo, aí entra nisso que você está falando. Como, até para chamar público, até para a galera, tipo, conhecer mais, se interessar mais, isso é ruim, porque deveria ser tudo, que nem você disse, deveria ser tudo uma rede só, uma coisa só, para falar do clube, e não ter essa diferença. Sim. Que acaba, no caso... E daí você fica pensando, por quê? Mas aí acaba fazendo total diferença, né, para quem consome, no caso, vai o Twitter, porque aí você só vai ver coisa do masculino, você não vai ver nada do feminino, e aí você tem um time feminino ganhando título e você nem sabe que eles jogaram. Eu fico, assim, o meu questionamento, eu queria muito que, tipo, alguém me explicasse, alguém do marketing de algum time me explicasse, né, por que criaram uma página separada? Por que simplesmente não começaram a postar na mesma página? Entendeu? Tipo assim, pra mim, fala assim, parece ser realmente, assim, o time tá trazendo aí uma modernidade de futebol feminino, querendo comer mais, então por que fizeram uma página separada? Não tô entendendo essa hipocrisia. Sim, é isso mesmo. Eu acho que, assim, e a gente eu acho que a gente tem que pressionar, assim, falar assim, o que tá acontecendo? E até a Dai, né, a Dai é comentarista na Rádio Cap do time feminino, então, assim, ela sempre vai nos jogos, então eu pelo menos, acabo acompanhando bastante o time feminino do Atlético, mas mesmo assim, eu como, assim, apaixonada por futebol e torcedora, acompanho o time feminino do Atlético, eu acompanho pela transmissão da Rádio Cap no YouTube, assim, não tem uma transmissão do Campeonato Paranaense feminino, né, assim, só, se eu não me engano, tem no Furacão Live, que é daí só os jogos em casa, né, que seria. Mas mesmo assim é pouco acessível. A gente também não sabe quando não tem a informação, assim, quando que vai ser. E daí e o fato de você falar, eles só repostaram. A gente que mexe com rede social, você sabe que repostar ali e fazer nada, assim, é uma interação muito baixa mesmo. Poucas pessoas que vão entrar lá e, tipo, procurar ver a informação que você está querendo passar, sabe? Verdade. Então, assim,
E realmente exige um trabalho, mas eles estão fazendo aquilo ali só para dizer que fizeram, porque mudar alguma coisa, realmente, fazer um atrativo para aquilo, não vai acontecer. Para a gente finalizar o vídeo, Vitória, já deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente e por ter topado já participar do próximo do Que Time Você Torce. A gente deixa o espaço para você falar aí alguma coisa que a gente deixou passar, batido, qualquer coisa, o espaço é seu. Não, gente, eu só acho que eu também quero agradecer, porque foi muito bacana, foi bem de boa, gostei bastante de trocar essa ideia, é sempre bom. Acho que trocar ideia sobre futebol é uma das coisas que eu mais gosto, e falar com gente que também ama tanto futebol é muito bacana. E só agradecer mesmo, acho que a gente abordou vários pontos importantes, para a galera ficar mais ligado em relação até sobre as rivalidades, né, essa parte excessiva de rivalidade e tal, valorização do futebol feminino. A gente só tocou em ponto importante hoje, foi muito legal. Eu que agradeço o convite de vocês por terem me chamado para apresentar a minha página, o projeto. É isso, muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Para você que ficou no vídeo até agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera. A rede social vai estar aqui embaixo para vocês também poder seguir e acompanhar o trabalho das meninas, que é sensacional, incrível. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!